Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ensino vocês a escrever livros. Pessoal, hoje eu vou estar falando do livro Tropas Estelares. Eu li ele. Esse livro aqui é escrito por Robert Eisen. Foi escrito em 1959. Eu tenho algumas críticas, algumas coisas boas para falar do livro. A capa faz a gente pensar que seria um quadrinho, mas não é. Não tem nenhuma desenho, não tem nada. Livro totalmente só escrita. O livro é interessante. Primeiramente, eu não tinha lido o livro antes, eu tinha visto os filmes antigos, eu sou daquela época dos filmes. Os filmes é sensacional, é muito legal, só que o livro, os filmes são totalmente diferentes. Nos filmes é focada mais no conflito e da guerra contra os insetos. Faz propaganda de guerra, aquela supremacia de guerra, soldado, império. E a sociedade desse livro é focada em política militarismo. Então os militares é mais importante que a própria população. Se você não for um soldado ou não tiver servido, você não tem direito a voto, tem muitas coisas que você perde direito. O John Rico, que é o personagem principal da história, a família dele é contra o exército, é contra o militarismo. E os pais dele não querem que ele entre na guerra. Só que ele acaba se interessando por uma moça, tentando se agradecer com um amigo, ele pega e se inscreve no exército. Só que tem uma diferença muito grande do livro para o exército. Eu acho que poucas pessoas percebeu. É que no livro ela foca mais na vida dos militares, no conflito. Para você ser um militar, realmente você tem que ser honrado. Você tem que batalhar por aquilo, não é uma brincadeira. Agora, no filme, o militarismo é mais se lixando com a população. Eles estão humilhando a população, eles tratam a população como fosse carne no batedouro. Tem essa fala, tem no filme também. Então, eu acho que o livro se trata mais sobre valor do militar, amizade, companheirismo e honra. O começo do filme já começa falando que existe os insetos atacando o ser humano e tal. E no livro não é citado os insetos até chegar no final. Existe outras raças de alienígenas, não existe só os insetos. Ele cita, acho que umas 3, 4 raças diferentes. Tem uns seres humanoides gigantes, magrelo, de quase 3 metros de altura. E tem os insetos. A história se passa em um mundo onde a humanidade já evoluiu. Estão colonizando quase todos para dentro do sistema. E eles até tiram férias de verão em Marte. Eles vão tirar férias em Marte. O livro é muito interessante, eu gostei demais do começo, é sensacional. O começo do livro é a melhor parte. Já começa no meio da guerra. O principal, John Rico, ele começa dentro da espaçonave e ele é arremessado em cápsula direto para um planeta para destruir algumas moradias do planeta. Não é nem para atacar os civis, eles estão atacando a moradia de uns seres que mora nesse planeta. Sensacional. Ele descrevendo caindo no planeta é muito demorado, mas é sensacional. Ele vai descrevendo cada emoção, detalhes. E o livro não foca muito em combate, em guerras, essas coisas. Foca mais no treinamento dos soldados. Então você vai ver o combate, mesmo guerra assim, contra os insetos, é mais no final do livro. Ele foca mais no treinamento, ele vai descrevendo como que é o acampamento, como que é o treinamento, como é a convivência dele com os outros soldados. É sensacional. Para quem gosta muito de história militar, é interessante. Uma parte interessante desse livro é que ele descreve uma armadura
biônica, de certa forma, né? Que os personagens usam no meio da guerra. Ela dá força, agilidade, ela ajuda ele a saltar em metros de altura, faz ele carregar o dobro de peso que ele carrega. Para falar a verdade, o livro, de certa forma, se torna mais interessante que o filme. Eu fiquei muito chateado porque no livro não tem nenhuma ilustração. Eu queria ver uma ilustração original no livro dos insetos ou das armaduras dos personagens. Não tem, é só escrito. Aí se torna um pouco chato, de certa forma, né? Mas é interessante, o livro mesmo assim tem uma pegada bem empolgante. Ele deixa muitas conversas que na minha opinião, eu acharia mais interessante, ele corta. Tipo o diálogo do pai dele, ele dialogando, conversando com o pai dele é contra ele e a se alistar. Diálogos importantes que ele tem com os comandantes, eles cortam. Então ele meio que coloca que você já entendeu o que ele está querendo dizer. Mas alguns diálogos ficariam mais interessantes, dava mais vida à história. Aí, as coisas que eu acharia que seria mais interessante ser falada, ele corta, ele já vai direto em poucas coisas. Mas em si o livro é bem interessante. Tem uma capa meio que infantil, mas o livro não é infantil. O livro é da hora, o livro é sensacional, focado em guerra futurística. Tipo assim, eu recomendo para quem gosta de ficção científica. Se você não é uma pessoa que não gosta de ficção científica, não recomendo, não seria legal. Um fato interessante sobre Tropas Estelares, ele foi o início de inspiração para muitos filmes, séries, desenhos, jogos. Se você quer aprender um pouco sobre ficção científica, sobre a pegada de guerra, eu recomendo você ler o livro. É mais para você aprender pontos importantes dessa pegada futurística. Pessoal, hoje é isso. Agradeço muito ter assistido. Se gostou, dá um joinha, compartilhe e me sigam.